Bom pessoal, boa tarde. Pelo visto, hoje temos o sinal estabelecido. Então eu imagino que a aula vai fluir bem mais tranquilo do que foi semana passada. A gente vai tratar hoje de um assunto bem importante, tem tido uma incidência em provas bem alta. Se tu considerar aí Enem, se tu considerar URGS, esses vestibulares aí que nos interessam mais, vocês vão encontrar aí um grande número de questões envolvendo áreas, que é o assunto da aula de hoje. Perfeito? Primeiro, vamos só aqui destacar, o material que a gente vai utilizar na aula de hoje, tu consegue aí naquele endereço, www.facebook.com/Marcelo Coser. Interessante que tu não precisa ser membro do Facebook para acessar aquele endereço, né? Então, tu entra no teu navegador, acessa aí aquele endereço, vamos botar maiorzinho aqui, acessa esse endereço e aí tu vai ver o material disponível todo, tem lá o link com os exemplos que a gente vai discutir, com a teoria e o principal, com uma breve lista de exercícios para tu praticar esses assuntos, correto? Então, vamos começar bem devagar aqui, porque esse assunto que a gente vai tratar, ele é bem importante. A gente tem que saber trabalhar muito bem com ele, porque ele vai ser base, inclusive, para geometria espacial. A gente vai utilizar ele em geometria analítica, a gente vai utilizar ele dentro da própria geometria plana. Tu acaba usando em física a ideia da área sobre a curva. Então, uma boa noção de área, ela é bem importante. Qual é a sequência lógica que eu vou propor para vocês? Claro, né? Eu não imagino que eu vou falar muitas coisas novas para vocês hoje, porque afinal, muitos desses conceitos são conceitos de ensino fundamental. O que dificulta a nossa vida em termos de vestibular é que esses conceitos de ensino fundamental, eles são cobrados numa perspectiva de ensino médio, e aí o grau de dificuldade ele fica maior. Muitas vezes a gente não está acostumado, então a gente tem essa jogada. A gente tem que praticar bastante. A essência que a gente tem que trabalhar é a seguinte, ó. Imaginemos aqui, ó, que eu tenha um retângulo. Vamos fazer aqui um retângulo. Essa área aqui, ó, a gente vai dar ela como conhecida. Perfeito? A gente vai trabalhar aqui, ó, como conhecida. Eu sei então, ó, que se eu sei a base, se eu sei a altura de um triângulo, então a gente consegue. Opa, como é que eu faço aqui? Aqui. A gente vai conseguir calcular essa área sem maiores complicações, né? Então, isso aqui é bem natural, o cálculo dessa área. Não vou demonstrar ela para vocês, não vou também entrar muito no mérito dessa conta, perfeito? Isso a gente vai assumir como conhecido. A grande sacada, ó, é a gente estender do retângulo para o paralelogramo. Porque a partir do paralelogramo, a gente vai aqui, ó, conseguir fazer o triângulo. E o triângulo ele é crucial para a gente fazer o entendimento da conta. Tá, mas olha só, esse paralelogramo aqui, ó, ele também tem uma base e ele também tem uma altura. Aí, ó, o segredo para a gente entender o paralelogramo é a gente visualizar que essa ponta daqui, ó, se a gente destacar esse triangulinho vermelho daqui, ele é rigorosamente esse triangulinho que está faltando aqui. De modo que eu posso dizer que todo paralelogramo equivale a um retângulo. Então, ó, a área desse cara aqui, ó, ele também vai ser base vezes altura. Essa é uma terminologia importante da gente distinguir. Ó. Quando eu falo equivale, eu estou querendo dizer que tem a mesma área. Depende da ordem de grandeza que a gente está tratando. Se eu estou falando triângulos equivalentes, eles têm a mesma área. Se eu falo sólidos equivalentes, eles têm o mesmo volume e assim por diante. Só que
todo esse desenvolvimento aqui que a gente fez do paralelogramo, ele foi feito, ele foi pensado para justamente a gente conseguir pensar aqui, ó, no triângulo. O que o nosso triângulo tem de especial? Ó? Eu tenho aqui um triângulo e esse triângulo vai ter uma base e vai ter uma altura. Bom, todo triângulo ele é metade de um paralelogramo. Se eu traçar aqui, ó, uma paralela por aqui e uma paralela por aqui assim, ó, esse triângulo que eu estou destacando de vermelho, eles têm a mesma área que um paralelogramo, junto com o triângulo azul de baixo. E esses dois triângulos, eles têm a mesma área entre si. Portanto, a grande informação que a gente tem aqui, ó, é essa. A área de qualquer triângulo, ela é dada para a gente a partir do produto da base vezes a altura dividido por 2. Essa fórmula aqui, ó, ela é muito importante para a gente, porque com ela a gente consegue calcular aqui, ó, a área de qualquer figura plana. Inclusive, na semana que vem, que a gente vai trabalhar com círculo, a gente vai conseguir também trabalhar o círculo a partir de triângulo, né? O que é bem importante, o que é bem impressionante se a gente for pensar. Afinal, um círculo não tem lado, né? Certo? Então, ó, sabendo trabalhar com triângulo, tu vai conseguir aqui qualquer figura plana, tu vai conseguir utilizar. Vou te dar alguns exemplos do que a gente pode fazer. Um exemplo clássico é o trapézio. Claro, tem muita gente que prefere, que já sabe de cor a área do trapézio, então dá para tu pensar a partir de uma fórmula. Só que tu não é obrigado a decorar. Se tu não sabe, ó, tu consegue dar um jeito com ele aqui. Eu tenho esse trapézio aqui torto, mal feitinho. Eu consigo pegar esse trapézio, ó, e se eu traço essa diagonal aqui, eu consigo ver que eu tenho um triângulo que tem uma base e uma altura, e eu tenho outro triângulo que tem uma base diferente, uma base maior, nesse caso aqui, e a mesma altura, ó, essa altura aqui, ó, ela se conserva para os dois triângulos. Então, se eu quero calcular a área do trapézio, eu faço a área de cada parte daquelas. Mas aí então eu tenho o losango, por exemplo. O losango aqui, ó, é uma figura que tem 4 lados iguais. Tá, nenhum mistério, ó. Se a gente traçar essa divisão aqui, ó, eu consigo ver que esse triangulinho aqui, ele tem a mesma área que os outros 3, e aí eu calculo a área de 1 e multiplico por 4. Perfeito? Então, o importante de destacar aqui para ti, ó, é que enquanto a gente está falando de área de triângulo, ela se aplica para qualquer figura plana. Correto? Então, todas as fórmulas que muitas vezes a gente se preocupa em memorizar, para o hexágono regular, para o triângulo equilátero, para o trapézio, para o losango, para o paralelogramo, para o retângulo, para o quadrado, todas elas são deduzidas a partir do nosso amigo triângulo, né? E ele que vai ser a nossa principal ferramenta. Bom, antes da gente seguir aqui, ó, vamos visualizar aqui, deixa eu ver um arquivo novo aqui. Vamos visualizar as consequências que eu tenho aqui, ó, a partir do triângulo. Certo? O que a gente consegue ganhar aqui assim? Em primeiro lugar, tu tem que conseguir enxergar sempre quem é base, sempre quem é altura. Então, ó, se eu pegar aqui assim, ó, se eu pegar e for destacar um triângulo, só um pouquinho que me perdi aqui. Se eu for destacar um triângulo, a gente precisa enxergar aqui, ó, a gente tem que conseguir enxergar sempre quem é a base, quem é a altura.
Claro que tem os casos que são fáceis. Por exemplo, se eu olho o triângulo dessa maneira, eu tenho aqui uma possível base e essa aqui é a altura relativa à base. Essa altura ela pode ser um lado do nosso triângulo. Por exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo, um cateto aqui serve como base, o outro serve como altura. Claro, a hipotenusa ela também é uma possível base, e aí a gente vai ter uma altura correspondente. Mas sempre a gente vai procurar facilitar a coisa. O interessante aqui é o caso onde uma altura está externa ao triângulo, que é essa situação aqui. Por exemplo, se eu definir essa aqui como base, a gente consegue visualizar aqui a altura externa ao triângulo, né? Então, não é necessariamente um lado e não é necessariamente interna na figura. O que a gente sabe aqui é que a relação base e altura tem que ser sempre de perpendicularismo, correto? Só que nem sempre o enunciado te dá a base e te dá a altura. Um caso que é bem frequente aqui e que vale muito a pena a gente destacar é essa situação aqui. É talvez a única fórmula de geometria plana de áreas que eu recomendo que tu decore, correto? Que é a situação onde eu tenho um lado, outro lado e o ângulo entre eles, certo? É muito comum a gente ter esses dados, então é muito interessante que a gente saiba trabalhar com eles bonitinho, correto? Bom, vamos deduzir a fórmula e depois eu vou te mostrar como é que a gente vai aplicar. Eu não sei calcular essa área ainda, porque eu preciso descobrir quanto é essa altura. Só que olha para esse triângulo retângulo aqui da esquerda. Lembra que a gente trabalhou semana passada, que eu comentei contigo que um bom trabalho com triângulo retângulo te possibilita muita coisa. Então, o que eu posso escrever desse triângulo retângulo aqui? Eu sei que o seno de alfa, que é a proporção entre cateto oposto e hipotenusa, ele vale h sobre a. Tá, só que a consequência disso é que a altura é exatamente a multiplicada pelo seno do ângulo. Ou seja, como é que a gente vai aplicar essa fórmula aqui? A gente vai olhar o seguinte, a partir do momento que eu tenha um triângulo, que eu conheça um ângulo alfa, que eu conheça um lado, que eu conheço outro lado, importante, esse ângulo tem que ser o ângulo entre os lados, a gente vai conseguir fazer a seguinte conta. Eu tenho um lado aqui, eu tenho outro lado aqui e tenho esse ângulo. São as informações que são necessárias. Nesse caso, a área do triângulo ela vai ser o produto da base por A por seno do ângulo dividido por 2. Da onde vem essa expressão A vezes o seno do ângulo? Bem fácil de ver. A gente acabou de escrever para a altura e aí a gente tem esse ganho. Essa fórmula aqui, pessoal, é bem importante ficar claro, ela tem um alcance muito grande. A gente consegue aqui fazer muita conta que a gente não conseguiria fazer sem necessariamente apelar para um raciocínio mais sofisticado. A gente consegue fazer essa conta. Por exemplo, se a gente quiser calcular a área de um triângulo equilátero, feito? O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo com os três lados iguais. Uma consequência de ele ter três lados iguais é que ele vai acabar tendo três ângulos iguais. Tá aqui, lado, lado, lado. Cada ângulo desses, ele vale 60 graus. A soma dos ângulos tem que ser 180, então três ângulos iguais, cada um tem que valer 60. Só que repara que esse triângulo aqui, ele vai se aplicar exatamente nesse caso que eu te mostrei aqui
da fórmula, eu vou ter um lado, eu vou ter outro lado e eu vou ter o ângulo entre eles. Desse jeito, a área do triângulo equilátero ele vai ser lado multiplicado por lado vezes o seno de 60 dividido por 2. Então, essa fórmula do triângulo equilátero ela tá derivada da fórmula que a gente acabou de ver, certo? Daquela fórmula ali, que a gente consegue desenvolver a partir do ângulo. Por que é importante tu reparar isso? Porque se eu sei a primeira, se eu conheço a relação do A vezes B vezes o seno do ângulo sobre 2, eu consigo deduzir o triângulo retângulo, o triângulo equilátero. Se eu só sei de cor a do triângulo equilátero, aí tu só sabe do triângulo equilátero. Importantíssimo, então, tu ter essa visualização. Claro, tem muita gente que prefere decorar a fórmula propriamente dita. Qual é a fórmula? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. De onde é que vem esse raiz de 3 sobre 4? Bom, não te esquece que o seno de 60 ele vale raiz de 3 sobre 2. 2 divisões por 2 é a mesma coisa que uma divisão por 4. Feito? A partir daí, o que a gente vai ganhar? Vamos abrir um arquivo novo. A partir desse momento, eu consigo visualizar, por exemplo, se eu sou bom em triângulo equilátero, o que eu consigo fazer? Eu posso, por exemplo, fazer aqui o hexágono regular. Temos um hexágono regular. Como é que decora essa fórmula? Não decora. Só lembra do seguinte, eu consigo dividir um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Como é que eu tenho certeza que é equilátero? É só tu olhar esse ângulo aqui. Como é que a gente pode calcular esse ângulo? É bem fácil. Basta eu dividir 360 graus, que são todos os ângulos, em 6. Eu sei então que cada ângulo daqueles ele vale 60 graus. Ou seja, a área do hexágono regular a gente não vai ter drama nenhuma. 6 vezes a área do triângulo equilátero. Só não vai fazer assim, muita gente acaba se empolgando e acha que qualquer polígono a gente vai conseguir decompor ele em triângulos equiláteros. O octógono é formado por 8 triângulos equiláteros. Não, é só o hexágono, porque a gente divide 360 graus por 6, né? Especificamente por 6 para a gente fazer, correto? Bom, vamos praticar aqui alguns exercícios para a gente ver uma aplicação para isso. Então, cadê aqui? Exercício 2.1. Tá aqui. Exercício 1 do material de aula de vocês. Vamos voltar com a câmera aí embaixo. Temos aqui o seguinte. O retângulo ABCD do desenho abaixo tem área de 28 centímetros quadrados. P é o ponto médio do lado AD e Q é o ponto médio do segmento AP. A área daquele triângulo QCP em centímetros quadrados vale. Vamos pensar esse exercício aqui de duas maneiras. Uma maneira mais geométrica e uma maneira mais algébrica. Eu vou começar pela maneira mais algébrica porque é tradicionalmente a ideia que o pessoal tem. O que eu posso visualizar? Eu vou definir essa medida aqui de x e vou definir essa medida aqui de 4y. Por que 4y e não y? Só para facilitar a vida. Porque se o lado BC for 4y, essa medida aqui ela vale y, ela vale 1/4 da medida do lado. Aí ele está informando que a área do retângulo, que é 28, ela vai ser x multiplicado por 4y. Se a gente dividir essa equação aqui por 4, eu vou conseguir concluir que xy é igual a 7. Feito?
Tá, só que por que xy igual a 7 é relevante pra gente? Porque olha o triângulo que ele está destacando. Ó. Eu posso definir essa linha que eu estou pintando de vermelho como uma possível base. Sendo aquela ali base, essa linha que eu estou fazendo azul aqui, de vermelho também, ela é a nossa altura. Ou seja, a área do triângulo que ele está perguntando, ela é y vezes x sobre 2. Ah, beleza. 7 dividido por 2, afinal xy era 7, e a resposta ela é 3,5. Essa é uma perspectiva mais algébrica. Ah, poderia supor valores. Eu vou dizer que a base do retângulo vale 7 e a altura vale 4. Ah, nesse exercício em particular daria. Mas se ele tivesse dado o retângulo ABCD tem área A, aí a gente já não conseguiria fazer. Bom, outra resolução para ele bem interessante é essa aqui assim, ó. É a partir de uma propriedade que é a seguinte. Se eu traço uma diagonal de um retângulo ou de um paralelogramo, essa diagonal aqui, ó, ela divide a área ao meio. Então, se a área do retângulo ela vale 28, eu sei que a área de baixo aqui, ó, essa área desse triângulo grandão, ela vale 14. Correto? Essa diagonal divide ao meio. Só que repara no seguinte, ó. Repara no triângulo que eu estou destacando em azul aqui, ó. Esse triângulo azul aqui, que é o triângulo APC, compara ele com o outro triângulo DCP. Eles têm a mesma base, eles têm a mesma altura, e se tem a mesma base e tem a mesma altura, ele tem a mesma área. Essa medida aqui, ó, essa área tem que ser 7. Ah, mas aquele outro triângulo azul, ele tem área 7 também. Só que repara que a parte cinza e a parte branca, elas têm a mesma área e elas têm a mesma altura. Ah, beleza. Então, ó, se elas têm a mesma área e a mesma altura, essa área aqui é a metade de 7, essa outra área aqui é a metade de 7, 13,5. Então, muito tem isso em geometria plana, a gente fazer algumas contas, não necessariamente com uma expressão, com uma fórmula ou coisa assim. Ela permite que a gente tenha uma certa intuição. Claro, não é sempre que a gente consegue fazer de modo intuitivo, mas a gente consegue aí fazer várias vezes, né? Só para lembrar, tu não precisa ficar copiando, né? Vou lembrar de todas as aulas. Tu pode aí, ó, depois assiste a aula, essa aula fica gravada e tu dá pause na hora que tu bem entender. Não precisa ficar aí atucanado, copiando, tomando nota e tal. Te preocupa só em estar concentrado. Se quiser botar aí a tela cheia, fica bem, dependendo do teu monitor, se ele for grande, fica bem legal de acompanhar. E aí a gente vai pegando o ritmo. O sinal tá tranquilo para todo mundo, tá estável aí. Vamos ver qual que é o... Teclem alguma coisa aí só para eu ter noção do tempo que entre eu falar e vocês responderem, por favor. Bah. Instantâneo. Certo? Dá até pra gente quase conversar, né? Claro. Um pouco desigual essa conversa, mas tá bem, tá um tempo bem legal. Lembrando que tu pode perguntar, eu tô com o chat aberto aqui do meu lado, então o que tu perguntar eu vou ver e aí já procuro responder na hora. Vamos lá, exercício 2. Exercício 2 tá aqui. Um exercício clássico aí da prova da URGS. Ó. Ele está dizendo assim, ó, na figura ABE e BCD são triângulos equiláteros de lados 4 e 6, respectivamente. A área do quadrilátero ADCE é... Bom, eu quero fazer então ó, a área aqui ó, de tudo. Eu sei que esse triângulo aqui ele tem lado 6. E eu sei que esse outro aqui ele tem lado 4. Eu vou calcular a área de cada um deles de uma forma. Digamos que tu preferiu
decorar... o triângulo equilátero eu vou decorar a área dele bonitinha. Pode ser, é uma possibilidade. Então, a área do A e B, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa área aqui, ó, vai ser, então, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4, 4 raiz de 3. Bom, aquela área ali, ó, a gente, então, já sabe, ó. Essa área azul aqui, o lado ali é 4. A gente já calculou 4 raiz de 3. Bom, mas digamos aí que tu não queira decorar uma fórmula, que tu queira fazer uma coisa mais conceitual. Por exemplo, a área do triângulo DBC, ó. A área daquele triângulo DBC. Tu pode fazer ele a partir daquele raciocínio que eu te mostrei. Lado vezes seno do ângulo sobre 2. Poderia ter feito que nem a gente fez naquela outra, né? O que usaria? Ó? Tu usaria o fato desse ângulo medir 60 graus. E aí, tu tem aqui lado 6. Lado 6. Então, ó, isso aqui vai ficar 6 vezes 6 vezes seno de 60 sobre 2. E essa conta aqui, dividindo 36 por 2 é 18. 18 vezes raiz de 3 sobre 2, 9 raiz de 3. Nada impede de que tu use a fórmula do triângulo equilátero, assim como nada impede que a gente tivesse feito a outra área com aquele cálculo, correto? Só que a área do triângulo EBD, aí a gente não tem muito onde escapar. O que eu sei? Eu sei que esse ângulo aqui que eu estou desenhando, ele vale 60 graus. Por consequência, esse ângulo daqui, ó, ele também tem que valer 60 graus. Então, ó, o que eu sei a respeito do triângulo que falta, daquele triângulo que é o triângulo EDB, ó. O que a gente já tem aqui, ó, é que uma medida é 4, a outra medida é 6, e esse ângulo aqui, ele vale 60 graus. Portanto, é um caso clássico aí, ó, de aplicação daquela fórmula que eu mostrei para vocês antes. A área do triângulo EBD, então, ele vai ser um lado vezes o outro lado vezes o seno de 60 graus dividido por 2. Faz essas contas todas, 4 vezes 6, 24, por 2, 12, vezes raiz de 3 sobre 2, 6 raiz de 3. Ou seja, a área total que a gente estava querendo aqui é a soma dessas áreas, né? 4 raiz de 3, 6 raiz de 3 e 9 raiz de 3. Vai totalizar para a gente 19 raiz de 3. Feito? Bem importante, ó. Se tu não quisesse usar a fórmula do seno do ângulo, seria um pouco mais difícil, porque tu teria que chamar o 6 de base. E aí a altura, ó, tu teria que calcular a partir daqui, ó. Eu acho complicado. Eu prefiro fazer isso utilizando aquela fórmula. Até porque, ó, eu não estou te pedindo para decorar muita coisa, né? Eu não estou dizendo, tu vai ter que decorar aí trapézio, losango, hexágono, quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo. Eu estou dizendo, só te pedindo uma fórmula. Se tu quiser, tu decora do triângulo equilátero também. Não é má ideia, né? A gente usa bastante o triângulo equilátero, então eu não acho assim tão grave se tu resolver decorar lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só não vai confundir que isso não é para qualquer triângulo, correto? Bom, vamos fazer mais um de área, vamos fazer o 4, para depois a gente falar do nosso último assunto de hoje. Temos aqui assim, um exercício de área um pouquinho mais difícil. Então esse problema aqui, ó, ele simboliza o grau de dificuldade que a gente vai encontrar em alguns exercícios, que não dá para cobrar isso no ensino fundamental, por exemplo. Ele está dizendo, ó, o seguinte para aqui, ó. Na figura, ABCD é um quadrado de lado 1, EF é igual a FC, que é igual a FB, e DE ele vale 1/2. A área do triângulo BCF é: principal erro,
o cara achar que assim, ó, que CF é uma diagonal, meia diagonal, desculpa, do quadrado. Bom, por que não é meia diagonal? Porque é impossível, ó. Essa medida aqui, ó, eu vou chamar de x. Essa medida aqui eu vou chamar de x. E essa medida aqui eu vou chamar de x. É impossível eu pegar x na horizontal, x na inclinado, e isso ser o centro do quadrado. Correto? Se isso fosse o centro do quadrado, essa medida aqui, ó, teria que ser x também. E é impossível a gente ter, ó, vamos traçar ela, ó, essa medida aqui, ó. Para que x fosse meia diagonal, ele teria que ser meio lado também. Então, o que a gente consegue dessa medida aqui, ó? Como o lado do triângulo ele vale 1, do quadrado vale 1, essa figura aqui, ó, ela tem lado 1 menos x. Feito? É todo o lado 1 descontado desse lado x. Ah tá, isso aqui, olha só. Olha para esse triângulo retângulo aqui, ó. A gente sabe aqui, ó, que esse triângulo aqui, essa medida é 1/2. De onde é que eu tiro isso? Ó? Eu tiro do fato de que DE é 1/2, né? Então, se ele está dando para a gente que DE é 1/2, aquela outra medida, ela vale 1/2 também. O que a gente faz de conta, então? Ó? Eu posso simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras aqui, sem maiores complicações. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, ó, a gente vai olhar aqui, só não vai errar, ter toda essa ideia e errar a conta, né? Errar o desenvolvimento disso é uma bobagem, né? Eu sei que x ao quadrado aqui vai anular o x ao quadrado daqui, e, portanto, eu posso afirmar aqui, ó, que 2x é igual a 5 quartos, e a conclusão que eu sei é que x vale 5 oitavos. Tá, só que não é essa a pergunta. A pergunta é a área do triângulo BCF. Bom, ó, o que eu sei desse triângulo aqui, ó, esse triângulo BCF? Que eu estou tentando fazer aqui, ó. Opa! Vamos refazer. Eu sei que ele é um triângulo que tem base 1. E essa altura dele aqui, ó, essa altura que a gente tem que calcular, ó, ela vale, como a gente botou ali, 1 menos x. Portanto, ela vale 1 menos 5 oitavos. O que totaliza pra gente 3 oitavos, né? Se a altura é 1 menos 5 oitavos, a gente consegue calcular a área tranquilamente, ó. A área do triângulo BCF, ela vai ser base 1 vezes a altura 3 oitavos dividido por 2. O que vai totalizar pra gente 3 em 16. Bom, o que a gente fez nesses 3 exercícios aqui que eu te mostrei? Eles foram escolhidos de modo a enfatizar 3 raciocínios com vocês. Primeiro raciocínio, saber decompor a figura, né? Que é o caso que a gente viu naquele primeiro exemplo, que a gente tinha um triângulo, que a gente analisava, da gente não ficar preso à forma, de que nem sempre a base e a altura tem que ser horizontal e vertical. Aquele foi o primeiro objetivo. O segundo exercício foi para destacar que, mesmo a partir de uma perspectiva qualitativa, uma perspectiva de raciocínio, a gente ainda tem que decorar alguma coisa, né? Não encara com isso como pejorativo. Ah, tem que memorizar. Bom, alguma bagagem a gente tem que ter, correto? E esse terceiro exercício que a gente fez, ele é para mostrar uma parte um pouco mais espinhosa, né? Uma parte que a área é só a pergunta final, né? Que envolve um raciocínio prévio para que a gente consiga resolver o exercício. Então, basicamente, todos os exercícios de áreas dessa primeira parte vão ser um desses 3 casos. Ou trabalhando com uma fórmula mais específica, ou um raciocínio inicial, ou uma decomposição. Bom, a nossa última informação, a última coisa que a gente tem para ver hoje, é
uma propriedade que eu considero super importante, que é a ideia da semelhança. Correto? Como que a gente faz para trabalhar com polígonos que são semelhantes? Olha, pessoal, o que tem de aplicação prática para esse assunto? Eu poderia ficar aqui mais meia hora te dando exemplos de situações onde a gente usa isso na prática. Correto? Isso pode ser usado na hora de trabalhar com escala. Tu quer representar em escala um terreno com uma certa área. Isso pode ser utilizado quando tu for trabalhar, por exemplo, com pizza. Pizza tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande. A proporção entre os diâmetros. O diâmetro aumentou tantos por cento, enquanto tem que aumentar o preço. Esse tipo de coisa. Dá para fazer isso. Tem até uma história que eu não vou contar agora para não alongar muito, mas é uma história muito boa de quando eu fui comprar algumas frigideiras para minha empresa aí de cozinha para fora. Então tem assim infinitas aplicações práticas, ainda mais se tu for professor de matemática. O que é a essência do raciocínio? A essência é a seguinte: se eu tenho duas figuras semelhantes, existe um fator de proporção. A gente trabalhou isso na aula passada. De que maneira isso funciona? Eu consigo ver que na passagem de um triângulo para o outro, existe uma proporção entre os lados. Os lados, eles foram multiplicados por K. A base era B, passou a ser KB. A altura era H, passou a ser KH. Não faz drama. Quem é esse fator K? É só um fator de aumento. Se dobrou, o fator é 2. Se triplicou, o fator é 3. Se aumentou 10%, o fator é 1,1. Então tu não precisa te atucanar com isso, com os termos matemáticos. Só que olha o que vai acontecer com a área. Eu sei que a área ela vai ser multiplicada por K duas vezes. Porque na hora que eu calcular aqui, na hora que eu calcular essa área do triângulo maior, vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Repara que o K ele afeta a nossa área duas vezes, né? Então eu vou ter aqui o fator K ao quadrado influenciando a área. Isso é bem importante que fique claro. O fator de ampliação para os lados ele não é o mesmo fator de ampliação para a área. Se o fator de ampliação para os lados é 1, o da área é outro. Não desvinculado, mas diferente. Correto? É bem fácil enxergar isso se tu imaginar um quadrado. Imagina que eu tenho aqui um quadradinho com um certo lado. Tá? O que vai acontecer se eu duplicar o tamanho do lado? Ele vai duplicar em duas dimensões, né? E aí, ao duplicar em duas dimensões, eu consigo ver que a área quadruplica. Esse é o segredo até, para tu gravar essa propriedade. O fator de proporção, ele vai estar associado com a dimensão da grandeza que tu está trabalhando. Repara lá. Lado, altura, diagonal, perímetro é dimensão 1, é linear. Área é dimensão 2. Então, se o fator da área for 1, o do lado é outro. Como é que a gente vincula os dois? O da área é o fator dos lados ao quadrado. Inclusive, a gente pode desenvolver uma fórmula. Por exemplo, se eu pego a proporção entre o lado da figura grande ou altura, qualquer medida, e um lado da figura pequena, vai estar vinculado com a área da figura grande e a área da figura pequena. Vai existir um vínculo de proporção. Só que essa proporção, ela não é a mesma. A gente sabe aqui, que a proporção das áreas é a proporção dos lados ao quadrado. Duas maneiras tu decora isso. Uma maneira é a que eu te disse antes, para comparar as dimensões. Dimensão 1, expoente 1, dimensão 2, expoente 2.
Já antecipo para geometria espacial, dimensão 3, expoente 3. Ou tu pensa nas unidades. Por exemplo, metro, tu compara com metro. Ah, se eu vou comparar metro com área, metro com metro ao quadrado, eu elevo então o metro ao quadrado. Correto? Vamos ver para a gente finalizar um exemplinho disso. Como é que isso vai funcionar? Opa, não era essa questão que eu queria, era a questão 3, né? Aqui. Questãozinha da prova da URGS. Diz assim: na figura abaixo, AD e BC são perpendiculares a AB. Sabendo que a área do trapézio ABCD, vamos então pintar ele aqui, a área do trapézio ABCD, que é esse azul, ela é o dobro da área do triângulo OAD. Correto? Esses são os dados que a gente tem. Ele está pedindo que a gente calcule a razão OB por OA. Ah, então o que ele está querendo? Ele quer que a gente compare a proporção entre essa medida aqui, OB, que eu vou chamar de X, e a proporção entre essa medida OA, que eu vou chamar de Y. Correto? Tá. O que o enunciado nos afirmou? Ele está dizendo que a área do trapézio é o dobro da área do triângulo. Ah, bom. Então, ó, se o triângulo tiver uma área A, o trapézio ele tem uma área 2A. Ah, o que é um erro clássico nesse problema? O cara vai ver assim, ó. Bom, tá dobrando a área. Se dobra a área, o fator de proporção k ao quadrado da área vai ser raiz de 2. Não, isso está errado. Porque essa ideia que a gente viu da proporção, ela exige que a gente trabalhe com triângulos semelhantes. Então, ó, eu vou precisar trabalhar com triângulos ou polígonos, com figuras semelhantes. Ó. Eu preciso comparar, ó, essa pontinha aqui, vermelha, que tem base Y e altura e área A, eu preciso comparar ela com o triângulo grandão. Porque um triângulo pode ser semelhante a outro triângulo, mas um trapézio nunca vai ser semelhante a um triângulo, né? Então, ó, esse triângulo grandão de base X. Ah, mas quanto vale a área desse grandão? Ó? Ela vale 3A. Que é justamente a área do triangulinho A, a área do trapézio 2A, e a gente tem esse vínculo. Tá, como é que é uma resolução mais convencional? Eu posso fazer assim, ó. X está para Y, a proporção entre uma base e outra base é igual a 3A para A, que é a proporção entre uma área e outra. Ah, mas tu não pode te esquecer, ó. Eu sei que x, y são lados. 3A e A são áreas. Então eu preciso elevar ao quadrado. Como é que vai ficar essa conta? Vai ficar essa conta aqui tranquilo, né? Vai simplificar o A. E aí tu tira a raiz dos dois lados ali. E tu vai achar que x dividido por y é igual a raiz de 3. Correto? Essa é uma conta mais tradicional. Como é que eu resolvo esse exercício de um modo um pouquinho mais ágil? Basta tu ver, ó, a proporção. Ó. O que eu sei que aconteceu aqui, ó, de um triângulo para o outro? Eu sei que a área ela multiplicou por 3. Correto? A área triplicou. Ela passou de A para 3A. Ah, mas não te esquece, ó, o expoente do fator tem a ver com a dimensão do problema. Então eu sei que k ao quadrado tem que ser 3. O que vai nos dar que o fator entre os lados tem que dar raiz de 3. Bonitinho, né? Bem fácil de trabalhar dessa perspectiva. Então, ó, esse lado daqui, o x, ele vai ter que ser necessariamente igual ao y multiplicado por raiz de 3. Feito? Isso é o que eu tinha planejado para hoje. Lá no nosso site do Facebook tu consegue achar a lista dessa aula, certo? Tu vai pegar aqui assim
Tu consegue então ali, ó, nesse site, vou botar ele grandão aqui, ó, naquele site de cima, www.facebook.com/Marcelo Coser. Tu consegue acessar o material, os links para o material. Ele vai estar sempre publicado antes da aula, né, para facilitar a tua vida. Tu também tem acesso ao cronograma, que eu já passei para vocês, correto? E por hoje é isso, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida de algum assunto que a gente vai fazer. Também não é demais aí fazer uma breve propaganda, né? A gente está agora, daqui a 2 semanas, uma semana e meia mais ou menos, a gente começa o curso de semi-extensivo no ângulo disciplinas, que vai ter as aulas segundas às 16 horas, né? Então quem tiver interesse de um encontro mais tete a tete, assim, pessoal, aí a gente pode fazer um trabalho aí até lá. Mas daí eu vou dando mais detalhes ao longo das semanas aí via Facebook também. Com isso, me despeço. Boa tarde, agradeço aí a atenção. Agradeço não, né? A NET não fez mais que a obrigação dela de não cair enquanto eu estava trabalhando, né? Paciência, vida que segue. Até a semana que vem. Abração.